que Deus não projetou para nós. Quantas vezes isso nos afasta da nossa própria presença de Deus, que é o melhor lugar, que é o lugar da nossa paz, do nosso descanso. Então, eu não sei como é que estão os seus pensamentos nessa noite. Eu não sei o que é que está ocupando aí a tua mente nessa hora, mas eu quero convidar você nessa hora, de olhos fechados. Leva o teu pensamento a Jesus Cristo nessa noite. Aquele que morreu na cruz pelos seus pecados, para lhe perdoar. Aquele que entregou a sua vida, derramou o seu sangue, para que você pudesse ser feito filho, filha amada de Deus. Aquele que ressuscitou dos mortos, não somente para mostrar que Ele é Deus, mas para dar a você a garantia e a certeza de que um dia também você ressuscitará dos mortos, juntamente com Cristo, para viver uma vida eterna, gloriosa, livre das marcas do pecado, deste mundo caído. Olhe para Jesus, pense na graça dEle, no amor que Ele tem por você, esse amor que foi capaz de fazer tudo isso, somente para resgatar você para Ele. Senhor, nessa noite, o nosso coração se volta para o Senhor. Senhor, nessa noite nós queremos levar o nosso pensamento para o lugar certo, para o lugar do descanso. Muitos adólatras estão aqui nessa noite, Senhor, com seu coração atribulado. Muitos adólatras estão aqui se achando inadequados, achando que não são o bastante, se comparando com outros, porque há toda uma rede de vozes malignas que estão enchendo os pensamentos dessa galera, Senhor, com coisas que não vêm do Senhor. Mas nessa noite nós estamos aqui para levar o nosso pensamento e o nosso coração para o lugar certo, que é a Tua face, que é a Tua presença, Senhor. Senhor, vem nos moldar nessa noite. Vem, Senhor, nos lembrar que há um projeto, há um propósito, há uma eternidade adiante de nós, e o Teu plano, o Teu projeto é bom, Senhor. Senhor, vem nos lembrar nessa noite, Senhor, que o Senhor nos projetou com todo amor. Vem nos lembrar nessa noite, Senhor, que o Senhor nos ama e provou isso, em que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. No Senhor, Pai, em Ti nós podemos descansar o nosso coração. Ainda que o mundo nos rejeita, o Senhor nos abraça. Ainda que o mundo queira gritar coisas para nós, o Senhor é aquele que acalma o nosso coração e fala suavemente em nossos ouvidos, resolvendo as nossas questões, no fato de que o Senhor nos ama. Senhor, obrigado, Senhor, que essa noite, Senhor, nós saiamos daqui com a nossa mente renovada, com os nossos pensamentos restaurados, num lugar seguro, Senhor, que é na Tua mão, Senhor, que é na Tua presença, que é na Tua face, Senhor. Senhor, que seja assim. Te peço agora, Pai, fala conosco por meio da Tua palavra. Continua a falar, Pai, com a gente aqui. O Senhor já tem falado, e nós podemos nos alegrar e aquietar o nosso coração, porque a Tua voz, Senhor, ela é tudo que nós precisamos. Não queremos ouvir a voz do homem, não queremos ouvir os conceitos dos homens, dos seres humanos, queremos ouvir a Tua voz. Fala agora ao nosso coração, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, galera. Então, diante disso, eu quero que você abra agora a sua Bíblia. Adivinha onde? Em Colossenses capítulo 3. Opa! Você já escutou isso essa noite? Eu queria pedir isso para a galera botar os slides. Se puder colocar, não sei se dá a galera da mídia, para botar os slides aqui na TV também, para eu poder acompanhar, tá? Vai ser legal e vai me ajudar bastante. Então,
Colossenses capítulo 3, nós vamos ler 14 versículos. E eu já de antemão vou dar uma tarefa para você nessa noite. Então presta atenção, galera. Nós vamos ler aqui Colossenses 3, de 1 a 14. E esses versículos, eles são muito importantes, porque estão relacionados também com aquilo que a gente vai viver no nosso retiro. Quem está animado aí para o retiro? Amém, é isso aí. Então, esses versículos têm muito a ver com aquilo que a gente vai experimentar naqueles dias. Mas eu preciso que você gaste tempo com estes textos da Bíblia, durante esse tempo, antes do retiro, para que o teu coração já vá sendo moldado pelo Senhor, para aquilo que Ele quer falar conosco ali. Então nós vamos ler esses 14 versículos, mas para não ficar chato aqui, só eu ficar aqui lendo, a gente vai fazer uma coisa diferente. É o seguinte: eu quero que você abra agora a sua Bíblia, deixe aí em Colossenses capítulo 3, você vai ler, você vai acompanhar, você vai marcar, mas eu quero que 14 adolescentes venham aqui. Cadê Mateusão? Cadê o microfone? Você vai vir aqui na frente, cada um vai ler um versículo, e à medida que você venha, leia o versículo, você já passa aqui e pega o seu chocolate, beleza? 14 adolas aqui, cada um vai ler um versículo. Bora, galera! Eu vou ter que comer o bis sozinho. Faz a fila aqui, aí. Então é o seguinte, cara. Ó, Mateusão, a fila formou para lá. Então vai. Então você lê. Alô? Você lê, já passa aqui e pega o seu chocolate e volta para o seu lugar. Vamos nessa? Vamos lá. Vai. É por ler um? Isso, cada um vai lendo um versículo. E você que está aí, acompanhe na sua Bíblia. Beleza? Acompanhe aí. Vamos nessa. Vamos. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se a essas coisas no céu do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Boa. Próximo. Pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra. 3. Porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que já está unido com Deus. 4. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Isso aí. 5. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria. Isso aí. Versículo 6. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Verso 7. As quais vocês praticaram no passado, quando costumaram viver nelas. 8. Agora, ira, indignação, maldade, calúnia e linguagem incendente no falar. Isso aí. Verso 9. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes. 10. E se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer que vocês o conheçam completamente. Yes. Verso 11. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Legal. Verso 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Verso 13. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. E verso 14. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que é o elo perfeito. Maravilha, galera. Acabou, viu, pastor? Isso, palmas. Pronto, pegue um bis também que você merece. Sério? Pegue lá, velho. Beleza, galera?
esse é o nosso texto, e a gente vai percorrer agora esse texto, e eu quero que você preste a sua atenção aqui. Antes da gente mergulhar aqui no texto, eu queria lembrar você de uma história que você deve já conhecer. João capítulo 11, não precisa você abrir lá, deixe a sua Bíblia aí aberta em Colossenses capítulo 3, porque eu vou precisar que você marque algumas coisas nesse texto, tá? Porque é um texto que você vai precisar se aprofundar durante esse período agora, até o nosso retiro. Mas lá em João capítulo 11, tem uma história que é muito conhecida. Jesus Cristo, ele tem um amigo que se chama Lázaro. E você se lembra que Jesus está num lugar e de repente ele recebe uma notícia que o amigo dele estava muito doente. E é claro que Jesus era um cara muito conhecido, porque ele, em todo lugar que ele ia, que ele passava, ele curava pessoas, ele curava os enfermos. E ele recebe a notícia, então, que o seu amigo, ele está doente. E, contrário às expectativas das pessoas, ao invés de Jesus correr para ir lá ver o amigo que estava doente, Jesus fica no lugar onde ele está. E, de repente, vem a notícia: cara, teu amigo morreu. E isso desperta uma série de sentimentos nas pessoas. E uma das pessoas que vai ao encontro de Jesus, chamada Marta, o sentimento dela que ela expressa é: olha, Jesus, se você estivesse aqui, isso não teria acontecido. Lázaro não teria morrido. Às vezes a gente fica frustrado quando Deus não age da forma que a gente acha que Ele deve agir. Mas no final das contas, se a gente conseguisse enxergar como Deus enxerga as coisas, nós entenderíamos que no final das contas, Deus está fazendo algo que será bom para nós. E Jesus, então, naquele momento, diante daquelas pessoas, o coração dele fica ali constrangido, ele vê as pessoas chorando, e ele vê também a incredulidade das pessoas. Porque Jesus, ele, além de ser aquele que cura os enfermos, ele também é aquele que ressuscita os mortos. E naquele momento, então, Jesus, ele lança uma palavra e ele diz assim: Lázaro vai ressuscitar. E naquele momento acontece algo, então, extraordinário. Jesus diz para as pessoas: olha, tirem a pedra do túmulo. Naquele tempo, era muito comum isso. Hoje a gente tem o costume assim, de enterrar as pessoas. Naquele tempo, havia um costume que, quando a pessoa tinha uma possibilidade, tinha uma condição, ao invés de ser enterrada, ali ela era colocada numa espécie de uma caverna. Havia ali um local coberto, então, por uma grande pedra. E isso era a sepultura. Então, Jesus chega e diz: tirem a pedra aí da sepultura. E Jesus, então, faz algo extraordinário. Ele diz: Lázaro, vem para fora. Jesus chama aquele homem que estava morto, ele chama ele, depois de 3 dias, Jesus chama ele de volta à vida. E a cena que acontece então é essa cena aqui. Porque veja, naqueles dias existe também o costume. Quando a pessoa morre, ela era envolta em panos, ela era envolta ali com uma espécie de atadura. E as pessoas faziam aquilo para, de certa forma, preservar aquele corpo da pessoa que estava ali. E imagine essa cena, porque Lázaro, ele estava coberto por essas ataduras. O texto, ele vai revelar isso para a gente. E de repente, aquele cara meio que parecido com uma múmia ali, ele sai andando de dentro daquele túmulo. Então, olha para essa imagem, cara. E você vai ver o seguinte: eis aí um cara que estava morto, mas agora ele está vivo. Só que ele ainda está cercado de coisas que dizem respeito ao tempo que ele estava morto. Ele ainda está cercado por essas ataduras. E Jesus então dá uma outra ordem. Ele diz assim: agora tirem essas ataduras dele. Veja, Jesus poderia, num passe de mágica, talvez, ter ordenado aquela pedra que saísse flutuando. Jesus poderia ter estalado o dedo e aquelas ataduras poderiam ter caído. Mas Jesus, ele faz questão de dizer que há coisas que ele vai delegar para nós fazermos. Jesus, ele ordena: tirem a pedra. Depois ele ordena: tirem essas ataduras.
E é importante essa imagem para nós, porque eu quero agora, a partir desta imagem, construir algo que diz respeito a mim e a você hoje aqui. Você olha para essa imagem e você pode não dizer assim: olha, eu não sou como Lázaro, eu não estive dentro de uma sepultura por 3 dias. Mas a Bíblia vai nos dizer que por causa do pecado, todos nós estávamos como mortos para Deus. O nosso homem espiritual estava morto. Todos pecaram, diz a Bíblia, e carecem da glória de Deus. Estão destituídos da glória de Deus. Nós estamos destituídos da vida de Deus. Quando nós nascemos no nosso estado natural, apesar do nosso corpo estar vivo, nós estamos espiritualmente mortos. Mas de repente, existe alguém que vem ao nosso encontro, que se chama Jesus Cristo, o mesmo que se encontrou com esse cara chamado Lázaro. E Jesus Cristo, quando Ele entra em nossa vida, quando nós abrimos o nosso coração, quando nós cremos nele, quando nós nos arrependemos do nosso pecado, Ele então nos traz de volta para a vida. Há um texto na Bíblia que diz isso com muita clareza. João capítulo 5, verso 24, diz assim: na verdade, isso é Jesus falando. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então escuta, se você está aqui essa noite, e você já se arrependeu do seu pecado, e você já recebeu a Jesus Cristo como Senhor da sua vida, se você já entregou de fato a sua vida a Ele, então você passou da morte para a vida. Então, no sentido espiritual, você é como esse cara que está aí. Você é como Lázaro. Você passou da morte para a vida, mas assim como Lázaro, ainda tem coisas que estão envolvendo você, que não dizem respeito mais à sua nova vida, mas a sua vida antiga, no tempo que você ainda vivia pelos seus próprios pensamentos, no tempo que você vivia segundo os pensamentos do Instagram, segundo os pensamentos daquilo que é divulgado para você pelos filmes, pela mídia, pelas músicas. Naquele tempo que você dizia assim: eu sou o meu próprio Deus, eu faço do meu jeito, meu corpo, minhas regras. Você estava morto, mas Jesus Cristo veio para te dar vida. E agora você está vivo, mas você ainda tem coisas na sua vida que precisam ser retiradas de você. E é isso que o texto, ele está nos dizendo. O texto mostra para nós, se vocês, acompanha comigo, volta agora aí para Colossenses 3, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Olha aí, são os nossos pensamentos. Ele está dizendo: pense nas coisas que são do alto, pense naquilo que tem a ver com o reino de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo. E quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados em glória. Quando você veio para Cristo, você veio para a vida, o seu espírito viveu, mas para o mundo você morreu. É isso que nós declaramos no batismo. Quando nós somos batizados, quando mergulhamos naquela água, nós estamos dizendo assim: eu morri para a minha velha vida, eu morri para este mundo, e eu agora estou ressuscitando com Cristo, para viver uma nova vida. Então, escuta o que o texto vai dizer. Então, se isso aconteceu com você, você passou da morte para a vida, você morreu para este mundo, mas você ressuscitou para Deus. Mas agora tem coisas que você precisa tirar. Você precisa fazer certas coisas ainda morrerem dentro de você. É isso que o texto está dizendo para nós. Então olha aqui o verso 5. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena.
Existe uma natureza dentro de você, que é uma natureza terrena, que está ligada às coisas desta terra, deste mundo. E quando eu falo as coisas dessa terra, deste mundo, eu não estou falando das coisas boas que Deus nos deu para que desfrutássemos dela. Eu falo dos conceitos, do modo de viver deste mundo, que é antagônico, é contrário a Deus. Então agora que nós ressuscitamos com Cristo para viver uma vida nova, agora tem coisas que vão precisar morrer dentro de nós. E nós vamos precisar tirar essas coisas. Assim como foi necessário tirar aquelas ataduras de Lázaro. Tem coisas que precisam ser tiradas. E aí o texto vai nos trazer uma lista representativa, uma lista simbólica, que vai mostrar para nós um pouco do que é a forma de pensar desse mundo. A primeira coisa que o texto vai dizer para nós, então, olha aí, acompanhe comigo. Estamos no verso 5. Agora o verso 6 diz: por causa dessas coisas vem a ira de Deus. E aí o verso 8, agora comigo, acompanhe, diz assim: agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas. Abandonem. Então, é uma ordem para você. É algo que você precisa participar junto com Deus. E a primeira coisa que o texto vai dizer para nós, então, o que é que nós precisamos abandonar? Como são essas ataduras que a gente precisa tirar, que a gente precisa abandonar, deixar que caiam de nós? Primeira coisa, então, é o seguinte, verso 5: façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Primeira coisa, imoralidade sexual. Imoralidade sexual é o modo de pensar deste mundo. É como o mundo pensa a respeito da sexualidade. Isso tem diversas conotações. A palavra original usada é uma palavra que você vai identificar. Porque a palavra grega que é usada nesse texto é a palavra porneia. É daí mesmo que vem o pornô, que está aí tão difundido. É o jeito desse mundo pensar na sexualidade de uma forma distorcida, transformando pessoas em objetos. Onde Deus, ele pensa na sexualidade de uma forma que é extremamente satisfatória, de uma forma que é extremamente edificante. Deus pensa na sexualidade dentro de um relacionamento vitalício que nós chamamos de casamento. Deus disse: portanto, deixará o homem, seu pai e a sua mãe, unir-se-á à sua mulher, e então serão dois em uma só carne. Isso é sexualidade saudável. Um homem e uma mulher unidos por um compromisso de passarem a vida inteira juntos, até que a morte os separe. Então eles se tornam uma só carne. E o ato sexual, ele produz isso. Ele produz uma unidade de corpo. É como você se tornar um corpo com aquela pessoa, uma só carne. Mas o mundo vai dizer para você que não. Então, a imoralidade sexual é uma das formas do mundo pensar, que são opostas à forma de Deus pensar. Então, é a excitação, é o adultério, é a prostituição, é a pornografia. E Deus está dizendo para nós: cara, isso não faz mais parte da sua vida. Você foi chamado para viver numa outra esfera, numa outra dimensão. Você foi chamado para andar num lugar mais alto. Então, tira isso, faz isso morrer dentro de você. Tira essa atadura que está aí prendendo a sua mente. Ainda no verso 5, a próxima palavra é impureza. Impureza é tudo aquilo que é moralmente sujo. Pensamentos que levam a atos corruptos, seja na área sexual ou na área moral. Muito cuidado com o que você escuta, cara. Muito cuidado com o que você assiste. Muitas coisas que a gente ouve, a gente assiste, estimulam a gente à impureza, a pensar de um jeito que desagrada a Deus, a pensar de um jeito que é contrário à natureza de Deus.
Deixe morrer e faça morrer a impureza. Outra palavra que o texto vai nos dizer aqui, paixões. Uau, essa é uma palavra muito importante para a gente. Porque paixão quer dizer o seguinte, um afeto desordenado. É quando o seu coração se afeiçoa por algo que não deveria se afeiçoar. E muitas vezes nós somos enganados pelas nossas paixões. É ter afeto por aquilo que Deus abomina. Lembre o seguinte, o seu coração é enganoso. Você precisa se lembrar disso, porque você está remando contra a correnteza, porque tem toda uma multidão dizendo para você, cara, siga o teu coração, faça o que o teu coração manda. E o Senhor nos diz, o coração humano, ele é enganoso, e é perverso. Muitas vezes você se apaixona por coisas, e até por pessoas, que no final vão destruir a tua vida, cara. Vão levar você para um lugar que você não queria ir. Paixões, afetos desordenados, deixa isso cair na sua vida. Depois vem os maus desejos. O texto vai nos dizer também, os maus desejos, acompanha aí, eu estou no verso 5. Maus desejos, é desejar, é cobiçar aquilo que é mal. Isso acontece. É desejar aquilo que não deveríamos desejar. Quando muitas vezes nós entramos pelo caminho da inveja, invejamos o outro, porque nós desejamos ter aquilo que o outro tem. Isso são maus desejos. Desejar o mal do outro. O mundo é assim. O mundo pensa assim. Ó, cara, se você não vai com a cara do cara, ou se ele não concorda com você, deseja o mal dele. Eu já ouvi gente falando, cara, em entrevista, em televisão, dizendo que eu quero mais é que ele morra. É por isso que Jesus disse, olha, isso aí já é homicídio. Você pode não ser capaz de achar que você é muito bonzinho, porque você não é capaz de pegar uma arma e matar o cara, mas você diz assim, eu quero que ele morra. Maus desejos, cara. Isso pertence ao mundo. Não é essa a vida que Deus tem para nós. Deixa isso cair. Você precisa arrancar isso da sua vida. Você precisa arrancar essa atadura de você. A outra é a avareza. A avareza é o desejo desordenado de querer ter sempre mais. Cara, esse é o hino da internet. Não sei se você percebe, você precisa acionar o teu discernimento. Mas uma maioria esmagadora das coisas que são bombardeadas em cima de você, é para que você deseje sempre ter algo mais. E você nunca está satisfeito. Você lembra daquela figurinha do cavalo com a cenoura presa nele mesmo? E ele corre e nunca alcança a cenoura. É isso que o mundo está falando para você. É lançando para você, você precisa ter isso. Cara, você precisa ter assim, você precisa usar essa marca aqui de roupa, você precisa ter, cara, esse corpo aqui, ó, esse físico. Então consuma esse monte de produto aqui para você ser assim. Quando você chega lá, você vê que você não está satisfeito. E você quer mais, e você quer mais dinheiro. Eu preciso de mais coisas. Isso é idolatria, cara. Escuta, o texto está dizendo isso. Olha aí o verso 5. Maus desejos e a avareza, que é idolatria. São ídolos que o mundo quer construir no teu coração. Você precisa estar ligado, você precisa estar atento, cara. Deixa essas coisas, arranca essas coisas, arranca essas ataduras. Você não está mais morto, você não pertence mais a este mundo. E o texto prossegue então, dizendo para nós, olha, por causa dessas coisas, olha para essas coisas, por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Agora escuta isso, vocês também andaram, está falando do passado, nessas mesmas coisas, no passado, quando viviam nelas, agora porém,
Quem está em Cristo é outro momento de vida, cara. Quem está em Cristo é outra proposta, é outro estilo de vida. Então ele diz: agora, porém, olha só, abandonem igualmente todas essas coisas. Ó, tem mais coisa para a gente arrancar. Escuta, ira, essa impulsividade tem a ver com a amargura do coração, é o desejo de punir quem se opõe a nós. Cara, como você vê isso? Sabe, eu tenho estado muito triste com cenas que eu tenho visto dentro, por exemplo, das universidades. Quando um estudante tem a honra e a coragem de se opor a pensamentos que são ensinados, as pessoas vêm com raiva para cima deles. Vêm com, não literalmente, porque poderiam ser presas e se acham muito boas, mas vêm com pedras verbais, acusam, xingam, ira. Essa impulsividade que tem a ver com a amargura de coração, parecido com a ira, tem a raiva, a indignação, reações violentas, a gritaria. Cara, arranca isso da tua vida. Sabe, escuta, todos nós temos lutas interiores. Porque essas coisas, elas pertencem àquela natureza velha. E às vezes essas coisas vêm pulsar dentro de nós. São lutas que nós precisamos lutar. Mas o que a palavra de Deus está dizendo, cara, arranca isso de você. E sabe de uma coisa? Deus está com você nesse processo. Deus está com você, o Espírito Santo habita em você para te dar poder para isso. O processo de Deus é diferente. Existe uma coisa chamada religiosidade. Religiosidade é assim: sou eu fazendo um esforço para chegar até Deus. Evangelho da graça é diferente, é Deus vindo até nós para nos resgatar. Deus está com você nesse processo, Ele vai te dar poder. Mas você precisa estar disposto a arrancar essas coisas da sua vida. Indignação, olha aí o que o texto está dizendo. Maldade. Está acompanhando aí comigo? Estou no verso 8. Maldade, olha aí. Maldade, cara, como a gente vê isso no mundo? A gente vive num mundo cheio de maldade, crueldade, malícia, depravação, planejar o mal para o outro. Vivemos num mundo cheio de maldade, mas Deus chama você para você se despir disso. Arranca isso, cara. O texto vai também nos dizer aí no verso 8, blasfêmias, falar mal, falar de um modo perverso, falar mal do outro, falar mal de Deus, usar a linguagem abusiva, linguagem obscena ao falar. Cara, linguagem obscena é mais do que aquela piadinha de mau gosto, sabe? Aquela piadinha imoral, é mais do que isso. É uma linguagem que desonra o outro, que não promove a edificação do outro. É um falar que destrói o outro. Muitas vezes nós destruímos os nossos colegas com palavras que nós falamos. Muitas vezes somos covardes, não somos capazes de falar para o nosso companheiro, para o nosso vizinho, para o nosso amigo, algo que está equivocado na vida dele, mas falamos por trás dele para todas as pessoas. E muitas vezes nós temos destruído pessoas assim, inclusive aqui no nosso meio. A gente precisa se arrepender disso, preciso que isso seja arrancado da minha vida. A linguagem obscena. Por fim, o texto vai dizer também, abandonem a mentira. Verso 9, não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza. Escuta o que o texto está dizendo para você. Você já se despiu da velha natureza. Então o que Deus quer promover na tua vida é isso aqui, cara.
essas coisas que estão prendendo você, precisam ser tiradas, porque não fazem mais parte do projeto da tua vida. Sabe, Lázaro, ele estava dentro de um túmulo. Lá dentro do túmulo, aquelas ataduras iam muito bem na vida dele. Quando você era desse mundo, antes de você encontrar com Jesus, todas essas coisas iam muito bem na sua vida. É assim que todo mundo vive. As pessoas vivem na cobiça, na avareza, na imoralidade, na mentira, na falsidade. São levadas pelas paixões do seu coração. Mas você não pertence mais a esse mundo. Você não está mais numa sepultura. Jesus Cristo chamou você para a vida. Então está na hora de tirar essas ataduras, cara. Está na hora de pensar de uma forma diferente. Porque tem mais coisas que Deus tem para você. Deus chamou você para fazer parte de um reino. Deus chamou você para ser filho dele. Então, temos que passar pelo primeiro processo, tirar as ataduras. Mas tem uma outra coisa que o texto diz para nós. Que nós então, agora, somos revestidos. Olha o verso 10. E vocês se revestiram da nova natureza. E essa nova natureza é a pessoa de Jesus Cristo. Agora, nós temos uma nova veste. Escuta, passa aí, galera, para mim. Que o passador aqui já era. Passa o slide, galera. Aê! Beleza. Então, cara, não é só você tirar as coisas da velha vida, é agora você se revestir da nova vida. Esse que é o processo. Porque o cara saiu do túmulo, o cara estava cheio de atadura, tira as ataduras, mas agora isso só não basta, porque agora é um banquete real, agora é festa, agora é um tempo novo, então tem que botar a veste apropriada, tem que se vestir da nova natureza. E para nós a nova natureza é a pessoa de Jesus Cristo, é Ele mesmo. Escuta o que a palavra de Deus nos diz. Então, a partir do verso 12, acompanhe comigo. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se. Se vistam novamente. Revistam-se de profunda compaixão. E aí o texto vai agora nos dizer as coisas novas, pensamentos novos, uma nova forma de agir e de pensar. Você precisa se revestir disso. Em Romanos capítulo 12, verso 2, fala sobre essa renovação da nossa mente. Pensamentos, você chega no reino de Deus, cheio de pensamento lá da velha vida. Está na hora de renovar esses pensamentos. Está na hora de se vestir de compaixão. Compaixão é quando você é capaz de entender, de sentir a dor do outro. Bondade. O texto está dizendo para nós. Bondade em palavras, em ações, em generosidade, em tratar bem as pessoas, em ser gentil com as pessoas. Aquela aspereza do mundo não pertence mais a nós. Humildade é o que o texto está nos dizendo. Acompanhe comigo, estamos aqui no verso 12. Revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade. Ah, irmãos, humildade é o oposto da forma de pensar desse mundo. No mundo nós somos ensinados a pensar que nós somos os reis de tudo. O mundo tem que se adequar a mim. É isso que acontece quando, por exemplo, a gente passa o dedo ali na tela do celular, cara. Sabe, o mundo, ele tem que se adequar a você. E tem gente muito esperta que sabe disso e cria um algoritmo para lançar para você tudo que você gosta. Tudo que você gosta. E de repente você começa a achar que a vida é assim. Entende? O mundo tem que se adequar a mim. As pessoas têm que se adequar a mim. Mas quando Jesus Cristo, ele entra na nossa vida, Jesus Cristo, ele é manso e humilde de coração.
Humildade é estimar a Deus e ao próximo mais do que a si mesmo. É um contraste com o egoísmo da cultura. É uma mentalidade que promove ações para elevar o outro. Da mesma forma, o texto vai nos dizer: se revistam de mansidão. Mansidão é poder sob controle. É saber como usar o poder para o bem das pessoas. Foi isso que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo tinha todo o poder em suas mãos. Ele tem todo o poder em suas mãos. Ele não usou o poder para se promover. Ele usou o poder para servir. Isso é mansidão. É poder sob controle. O texto vai nos dizer também: se encham de paciência. Sabe, irmãos, é ser capaz de suportar as dores e os sofrimentos do outro, sem alterar o seu caráter. Ter paciência é ser capaz de estar junto ao outro, nas suas limitações. O texto vai nos dizer também: suportem uns aos outros e perdoem-se uns aos outros, assim como Deus perdoou você. Perdão é você demonstrar para o outro a mesma graça que você recebeu de Deus. Você sabe quanto Deus lhe perdoou? Todos os seus pecados foram perdoados por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele pagou um preço altíssimo pelo seu perdão. E tudo que Deus está pedindo para você: olha, do mesmo jeito que eu perdoei você, perdoa aquele amigo que te feriu. Sabe, a gente está num processo, às vezes a gente está ainda muito imaturo. E a gente comete erros na caminhada, às vezes por imaturidade, por precipitação. E a gente acaba machucando um ao outro. E o caminho que Deus nos ensina é o caminho do perdão. Olha, assim como Deus perdoou você, perdoe também quem lhe feriu. Perdoe também quem machucou você. E acima de tudo, o texto vai nos dizer: se revistam do amor, porque o amor é o elo, é o vínculo da perfeição. Esse, inclusive, é o tema do nosso retiro. Esse é o estilo de vida que Deus tem para nós. São novas vestes. E esse cara, com esse caráter, com essas roupas reais, esse cara é você, cara. É você que Deus quer fazer essa nova criatura. Mas Ele está dizendo para você nessa noite: você precisa arrancar coisas da sua vida, cara. E você precisa se vestir de novos pensamentos. Você precisa se vestir de uma nova maneira de pensar. E tudo isso só é possível se você conhecer a Ele. Se você conhecer Jesus. Quanto mais você conhecer Jesus, mais você vai querer se parecer com Ele. Porque Jesus, Ele é assim, Ele é apaixonante. Jesus é incrível. Mas uma coisa vai acontecer, sim, quando você estiver diante de Jesus, você vai ver a maldade do teu próprio coração. Mas a bondade de Jesus para com você, ela nos constrange para que a gente queira arrancar essas ataduras da nossa vida. Deus está contando com você, cara. Ele ama você. Ele tem algo novo para você. Mas você precisa conhecer a Ele. Você precisa conhecer a Ele. Para terminar, quero só ler o verso 10. Está acompanhando comigo? Verso 10: e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Esse é o projeto. O projeto de Deus é tornar você alguém parecido com Jesus. Mas você precisa conhecer a Ele. E esse é o convite para você. Nós estamos agora nos preparando para esse tempo de retiro. Você precisa conhecer Jesus.
Talvez você esteja aqui nessa noite, você esteja aqui pela primeira vez, talvez você já frequente até a igreja, mas você de fato ainda não se arrependeu do pecado. Você de fato ainda não entregou a sua vida confiando inteiramente que Jesus, Ele é perfeitamente capaz de perdoar todos os seus pecados e de transformar a sua vida. Você precisa tomar essa decisão, cara. A gente vai cantar essa música que diz: eu quero conhecer Jesus. Essa precisa ser a tua oração. Você precisa conhecer Jesus para que você se torne parecido com Ele. E eu quero abrir aqui esse lugar. Olha, talvez você nessa noite esteja precisando arrancar algumas ataduras da tua vida. Sabe, talvez você já tenha feito essa decisão. Talvez você já tenha dito: eu quero andar com Jesus. Mas você está ainda se debatendo com essas ataduras. Você saiu da sepultura, mas ainda está cheio de coisas que estão ainda prendendo você. Cara, você pode tirar isso da sua vida. Deus, Ele quer te ajudar nisso. Se você quiser essa noite, você pode vir aqui na frente. Alguém vai orar junto com você. Tem coisa que a gente precisa, sim. Eu preciso. Eu sei que tem lutas que eu enfrento na minha vida. Eu preciso de pessoas junto comigo, guerreando, orando, para tirar essas ataduras. Eu não sei, dentro dessas coisas que a gente viu hoje, talvez alguma coisa tenha subido ao teu coração. Olha, isso aí ainda é uma atadura. Isso aí ainda é uma coisa que eu ainda estou me debatendo. Cara, dispa-te essas coisas. Tira essas coisas. E a gente quer orar por você. A gente quer orar com você. Não tem vergonha nenhuma nisso. Aqui é um lugar seguro. Aqui é um lugar que a gente não está aqui para olhar para o outro, nem falar mal do outro. A gente está aqui para orar um pelo outro. Para que essas coisas caiam da nossa vida. Para que a gente possa se revestir desse novo homem. Para que a gente possa ser formado à imagem de Jesus Cristo. Vamos cantar, vamos ficar de pé. Eu queria que você, enquanto canta, eu queria que você fechasse os seus olhos. Para que a gente fique bem à vontade aqui nesse lugar, nessa noite. Enquanto a gente canta, você peça ao Espírito Santo que fale ao seu coração, que mostre quais são as ataduras, as coisas que precisam ainda cair na sua vida. Não tem problema, você pode colocar isso diante de Deus essa noite. Ele não está falando isso para condenar você, Ele está falando isso porque Ele ama você, e Ele quer libertar você, porque Ele tem esse plano para a tua vida, cara. Ele chamou você para ser filho do Rei, para viver uma realidade diferente, uma realidade nova, diferente do tempo que você vivia a velha vida nesse mundo. Você pode também entregar sua vida para Jesus hoje. Se você quiser fazer isso, você pode vir aqui, pode procurar um dos líderes. Nós vamos estar aqui à frente e a gente quer ajudar você nessa caminhada. Mas agora nós vamos cantar essa música. Você vai declarar isso com a sua boca: eu quero conhecer Jesus. Senhor, eu quero te conhecer. Feche os seus olhos agora. Diga para Ele: Senhor, eu quero te conhecer, eu preciso me parecer contigo. Estou vendo aqui, Senhor, no meu coração ainda sinais da velha natureza. Eu quero me despir dessas coisas, quero me despojar dessas coisas, eu quero me revestir do novo homem, me dá poder para isso. Senhor, obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. E nós queremos orar por você. Quero que você fique muito à vontade agora, enquanto a gente canta essa canção. Alguém vai estar aqui para abraçar você, para orar com você. Quero conhecer Jesus. Vamos declarar isso.